E aí quando a gente assume o governo, várias pessoas ficam contrariadas, mas elas falam assim, será que isso aí vai até onde? Eu lembro bem, em 2006, quando eu comecei a crescer numa empresa, e aí nessa empresa, algumas pessoas falaram assim, o Pablo é fogo de palha. Olha o Sérgio Bertolucci aí. E aí eles falavam, o Pablo é fogo de palha, mas é tanto fogo que, mano, desde 2006 que eu acho que eu queimei a palha inteira do mundo. Olha o Vilela aí também. Sabe o que acontece? Acontece uma coisa que, quando você vai assumindo a frequência, os comentaristas da vida, que são aqueles que não estão cuidando da própria vida. Quem não está cuidando, eles vão querer dar pitaco, eles vão querer participar da sua vida. E eu não abri vaga para isso. Inclusive você vai escrever assim no comentário, estou fechando vaga para comentarista. Estou fechando vaga de comentarista. Por que você vai, de forma absoluta, fechar vaga de comentarista? Pelo seguinte, porque senão você, além de ter que dar salário para comentarista, você vai ter que parar o progresso para ficar ouvindo o que eles estão falando. Cara, a gente vai amadurecer nesse tempo. Pelo menos você que me segue aqui vai amadurecer. Pelo menos você que me segue aqui não tem como, você vai amadurecer. Então, começa a fechar a vaga dos comentaristas. Ontem minha esposa, a gente numa viagem, ela virou pra mim e falou assim, eu queria tanto que a fulana que falou há 13 anos atrás, na verdade há uns 15, né? Que eu conheço a Carol tem 17. Ela falou assim, eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui pra ver o tanto que você é bonito hoje. Aí eu falei, pra quê? Aí ela falou, porque ela falou pra mim assim, não me relacionar com você, que você era um homem feio. Aí eu falei pra ela, você ficou com isso na cabeça, né? Você ficou insegura, porque eu era feio, né? E o mais interessante é que a pessoa é uma pessoa amada, e eu nunca peguei isso. Eu nunca peguei isso como uma ofensa pra mim, isso nunca entrou dentro de mim como ofensa. Na época eu falei assim, nossa, a pessoa nem me conhece. Aí eu pensei, a feiura não precisa de conhecer, né? Você vê de longe. Só que às vezes um comentário de uma pessoa, quando você considera, e se você tiver vaga aberta, tiver pagando salário, tiver na sua folha de pagamento emocional, aí já era. Primeira coisa, quando você começa a assumir o governo, as pessoas vão virar pra você e vão falar o quê? Você tá ficando louca. Você tá ficando louca. Então, o primeiro passo é te dar um alerta, assim, ó, pra parar com isso aí. E aí, qual que é o segundo passo? O segundo passo é vir com deboche. E o mais interessante é que a Carol falou isso ontem, tocou nesse assunto depois de 15 anos. Ela ia assustado tanto que você é bonito, não sei o quê. Eu fiquei lisonjeado pela minha esposa falar, não por dar a chance de alguém ver se eu fiquei bonito ou se eu fiquei feio, sabe por quê? Porque se todo mundo é imagem e semelhança do Criador, quem é feio? Queria saber disso. Encerra as vagas de comentarista. Alguém me falou anteontem assim, eu posso te dar um conselho? Aí eu olhei pra pessoa, infelizmente eu sou assim. Eu falei, não quero seu conselho. Sabe por quê? Conselheiros, eles precisam ser eleitos por você. Não existe isso. Não aceite conselheiros aleatórios aí. No máximo aceite uma sugestão, mas conselho é de alguém que tá mirado na mesma coisa que você, tá na mesma frequência que você. Porque tem gente que é muito bom, tem gente que é legal, mas elas vão te dar o conselho errado, sabe por quê? Porque a crença dela tá errada, o fato dela tá errado. Ela não foi chamada nem um décimo daquilo que você foi chamado. E aí a pessoa falou, nossa, mas eu achava que você gostava de conselho. Eu falei, pior de tudo é que eu amo. Só que eu não vi em você alguém com a capacidade de me dar conselho hoje. Os conselheiros, eles precisam ser eleitos. Eu fico pensando, por exemplo, se o Lula da vida fosse meu conselheiro, o que você acha que ele ia fazer? Cuidado com os conselheiros que você tem. Se você tivesse um conselheiro e esse conselheiro fosse contra aquilo, ele for muito bom, mas ele for contra aquilo que você acredita, já era. Os conselheiros, eles precisam ser eleitos, porque senão a sua vida, ela muda de rumo. Cuidado com os casais que vocês andam, família. Depende dos casais ou das pessoas, ou da comunidade que você anda, dos amigos que você tem. Poxa,
Você não sabe, eles vão desviando você devagar. Eles vão tirando você devagar da sua rota, sabe pra quê? Pra você se perder pelo caminho. Eu fechei vaga de comentarista exatamente, ainda deixava alguns falar, mas é exatamente 5 anos, foi onde eu tomei um boom, eu explodi na vida. Não faz sentido. Então o que acontece? Quando eu fechei essa vaga, não extirpei ninguém, só quem é eleito, eu ponho os eleitos. Engraçado é que tem gente perto de mim que anda comigo e fala, olha, eu posso te dar um conselho? Não, você não. Aí alguém fala, credo, então tem que ser alguém muito bom para dar conselho? Sim. Tem que ser alguém que realmente tá olhando pelo menos para a mesma direção, tem que ser alguém que já voltou, tem que ser alguém que quer ir, tem que ser alguém que acredite em mim, independente de qualquer coisa ou circunstância. Não pode ter qualquer conselheiro. Eu falei para minha esposa já há alguns anos, eu falei assim, ó, a maior conselheira, a pessoa mais cabulosa que eu ouço e que me faz mudar de rota é você. Então você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Então, eu vou te ensinar a você me dar bons conselhos. Não me veja no agora, me veja sempre no futuro. Sempre que você for dar um conselho para alguém, você que é sábio, você não dá o conselho para a pessoa no agora. Olha ela no nível de maturidade superior, para ver se o conselho faz ela chegar lá. A maioria das pessoas dá um conselho no passado da própria pessoa, ou no passado de quem está recebendo o conselho. Aí o que acontece? Essa pessoa nem consegue terminar um dia crescendo. Ela faz o quê? Ela retrocede com conselhos. Eu lembro que alguém falou assim pra mim, quando eu fui comprar um carro de 53 mil, alguém que eu amo muito, falou pra mim assim, ó, você não pode fazer isso. Aí eu falei, por quê? Como é que você vai pagar o imposto? Aí eu falei, quem tem dinheiro para comprar o carro tem dinheiro para pagar o imposto, mas essa pessoa não sonhava na cabeça dela em comprar esse carro. Essa mesma pessoa que deu esse conselho para mim, que eu ignorei, é uma pessoa querida. Só que você tem que entender que existe uma passagem de bastão. Eu tô falando do meu pai. E quando essa passagem de bastão acontece, você é que tem que assumir o governo. Não dá mais para pôr o governo na mão deles. E acredite, sabe o que aconteceu? No ano passado, eu ouvi um suspirar do meu pai. A esposa dele estava passando e falou para um colaborador meu na oficina nossa. Falou assim, o sonho do Wilson é ter essa caminhonete. Eu ouvi o suspirar dele assim, ele fazendo assim e ela falando isso. Aí eu virei de lado e falei assim, compra essa caminhonete do cliente. A caminhonete estava consertando lá. E aí, engraçado, a caminhonete é o dobro do preço do carro que ele falou pra mim há 11 anos atrás. Ele falou assim pra mim, você não pode comprar isso. E o engraçado é que 11 anos depois eu estava dando pra ele 11 não, 10 anos, foi ano passado, 2011 para 2021, 10 anos. 11 anos depois eu tô dando um carro que no dinheiro daquela época é o dobro, mas no carro do jeito que ele tá hoje, o mesmo carro é 4 vezes mais caro. Sabe o que significa isso? Existem pessoas que depois de um determinado momento não podem te dar conselho mais. Os conselhos nós damos olhando para o futuro. Sempre alguém senta aqui na minha mesa, de algum sócio, executivo, ou alguém que tem acesso a mim. O que você me dá de conselho? E o conselho sempre é para a pessoa ir para um rumo que ela não sabe que ela dá conta. Aí a pessoa fala assim, não é possível. Seu conselho faz eu ficar com a barriga doendo. Eu falo, então, é porque eu também passei por isso. Eu tô no lugar onde você quer ir. Tem como. Então aquele que me deu o conselho para não fazer foi beneficiado pelo meu crescimento. E aí, aquilo que eu não podia comprar, eu dei para ele, uma coisa 4 vezes superior. Eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Quem são seus conselheiros hoje?